será que dá para prever o futuro? O nosso destino já está escrito ou a gente pode mudar o rumo das coisas? Essas são perguntas que, olha, mexem com a cabeça de todo mundo. E hoje a gente vai mergulhar no que dois dos profetas mais famosos da história teriam previsto para um ano bem específico, 2026. Para começar, vamos imaginar um cenário. Pensa numa data, 17 de abril. O lugar, Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. É um dia de primavera. Tudo parece normal, até que, do nada, o chão começa a tremer com uma força absurda. Prédios inteiros balançam como se fossem de papel. É o caos total, pânico por toda parte. E o resultado previsto para esse único evento é de arrepiar: 22 mil mortos. Para a gente ter uma noção, é como se uma cidade pequena inteira simplesmente sumisse do mapa num piscar de olhos. E o mais maluco é que isso supostamente ainda vai acontecer. Mas calma, isso não é roteiro de Hollywood, não. Essa é uma das visões que profetas como Nostradamus e Baba Vanga teriam tido para o ano de 2026. Ok, então vamos entender essa história. Quem são as duas figuras centrais por trás dessas previsões? Pois é, Baba Vanga e Nostradamus. De um lado, a gente tem Baba Vanga, conhecida como a mística dos Balcãs, que viveu no século XX e cujas visões foram transmitidas oralmente, de pessoa para pessoa. Do outro lado, bem mais antigo, está Nostradamus, o profeta francês do século XVI, que deixou tudo registrado em versos super enigmáticos. Cada um no seu tempo, eles teriam visto coisas que a gente nem imagina. Vamos começar pela Baba Vanga. A história dela é fascinante. Cega desde criança, ela teria desenvolvido um outro tipo de visão, uma visão para o futuro. Dizem que tudo começou lá em 1923. Com apenas 12 anos, ela foi pega por uma tempestade muito forte que, tragicamente, a deixou cega. Foi a partir desse momento que ela supostamente começou a ter visões proféticas. E essas visões se espalharam e ganharam fama por décadas. Agora, vamos ao que interessa. O que ela teria previsto exatamente para 2026? Basicamente, são 4 previsões principais. E olha, são bem impressionantes. E um pouco assustadoras também. A primeira previsão é de outro mundo, literalmente. Em novembro de 2026, uma nave espacial gigante e super iluminada apareceria nos céus. Esse seria o primeiro contato oficial da humanidade com seres extraterrestres. Já pensou? A segunda profecia é bem mais sombria. Ela fala de um ano com desastres naturais em uma escala nunca vista. Terremotos, enchentes, vulcões em erupção, afetando uma parte enorme do planeta. Ela chega a dar até datas específicas, como um ciclone devastador na Índia e no Sri Lanka no comecinho de dezembro. A terceira visão dela é sobre tecnologia, um assunto super atual. Ela teria previsto que a inteligência artificial, ou não humana como ela chamava, se tornaria tão avançada a ponto de influenciar decisões mundiais. E mais, que alguns setores da economia funcionariam de forma totalmente autônoma, sem nenhuma interferência humana. E por fim, a quarta profecia. Talvez a mais preocupante de todas, Vanga previu uma tensão geopolítica gigantesca entre os Estados Unidos e a China, com risco real de virar uma terceira guerra mundial. Ela também mencionou conflitos violentos por território entre a Índia e a China. Pesado, né? Só que aqui tem um detalhe fundamental, que muda tudo. Baba Vanga morreu em 1996 e nunca escreveu uma linha sequer de suas profecias. Tudo que a gente tem hoje são relatos orais, histórias que foram passadas de boca em boca e interpretadas ao longo do tempo. Isso, claro, adiciona uma camada enorme de incerteza em tudo isso. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar 400 anos para conhecer nosso segundo vidente, Nostradamus. Ele viveu numa era completamente diferente. E o jeito dele de apresentar as visões era, bem, muito mais misterioso. A obra mais famosa dele, As Profecias, não é um manual com previsões diretas. São 942 poemas de 4 linhas cheios de enigmas, escritos numa mistura de francês antigo, latim e outras línguas. Um verdadeiro quebra-cabeça que precisa ser interpretado. Dizem que ele era tão preciso que até os líderes da época o consultavam. Então, a grande pergunta é: como é que esses enigmas escritos há séculos estão sendo interpretados para 2026? É aqui que a história fica ainda mais interessante. Olha só que curioso como essas frases poéticas são traduzidas para os nossos dias. Quando Nostradamus fala de um grande enxame de abelhas, por exemplo, os analistas interpretam isso como as complexas manobras políticas dos líderes mundiais.
A expressão moedas corrompidas é vista como um sinal claro de uma crise econômica global bem séria. A frase "o Ocidente perde a sua luz" sugere uma virada de poder, com avanços tecnológicos e influência vindo do Oriente. E, por fim, a previsão de um grande homem abatido aponta para a queda de uma figura de poder muito importante no cenário mundial. Mas nem tudo é desastre nas interpretações. As leituras dos textos dele também sugerem que, depois de toda essa turbulência, surgiria um homem de luz, um novo líder com uma nova visão de mundo, capaz de trazer melhorias sociais importantes, uma luz no fim do túnel, quem sabe? Certo. Agora vamos juntar as peças. O que acontece quando a gente coloca as visões desses dois profetas, separados por 400 anos de história, lado a lado? E é aqui que os paralelos ficam muito evidentes. Mesmo com estilos de épocas totalmente diferentes, ambos parecem apontar para a mesma direção. Um ano de desastres naturais extremos, um grande conflito global e uma transformação tecnológica que pode mudar as regras do jogo. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, que fica no ar. Será que essas profecias são mesmo uma janela para o que está por vir? Ou será que elas são, na verdade, um espelho das nossas próprias ansiedades de hoje? Afinal, a gente já vive com tensões geopolíticas, mudanças climáticas e o avanço da inteligência artificial. Fica aí a reflexão.